Olá, eu sou a Cida, do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre... Se você compra ou vende ovos pelos correios, assista esse vídeo. É muito importante que os ovos que você coloca na chocadeira estejam no seu ponto máximo de vigor. Esses ovos devem ser provenientes de galinhas saudáveis, ser armazenados na temperatura ideal, ser transportados da forma mais suave possível e deixados em local fresco por algumas horas antes de serem levados para a chocadeira. Nem sempre é possível comprar ovos de um criador que esteja próximo. Então, é necessário que os ovos tenham que viajar até chegar a você. E como você deve tratar esses ovos quando recebê-los? Ou talvez você esteja querendo iniciar um pequeno negócio fornecendo ovos para outros criadores. Nesse caso, você precisará saber exatamente quais são as melhores condições para transportar ovos férteis de um lugar para o outro. Se você comprou ovos férteis e vai recebê-los pelos correios ou transportadora, vai aqui algumas sugestões para que você tenha sucesso na eclosão. Bem, se você sabe que seus ovos já estão no galpão de triagem da sua cidade, o melhor a fazer é você mesmo ir buscá-los. Deixá-los dentro de uma van por um dia inteiro, pulando de um lugar para o outro em meio a muitos pacotes, vai só piorar a taxa de eclosão. Chegando os ovos na sua casa, desembale-os imediatamente, tomando cuidado com o manuseio. Verifique se há ovos rachados ou trincados e descarte-os imediatamente. As rachaduras maiores são bem visíveis, mas as rachaduras menores nem sempre são visíveis. Então, faça uma ovoscopia para observar se existe trincas. Essa ovoscopia pode ser feita através de um celular, caso você não tenha um ovoscópio. A maioria dos fornecedores não se responsabiliza por ovos danificados enviados pelos correios, porque eles, que geralmente estão com a razão, dizem que o dano ocorre no manuseio grosseiro que recebem em trânsito, mas vale a pena informá-los de qualquer maneira, principalmente se os ovos não parecerem muito bem embalados. Os ovos devem estar limpos. Se eles parecerem sujos quando você desembrulhar, limpe com um pano seco ou levemente úmido. Coloque os ovos em um recipiente com a ponta para baixo e deixe descansar em temperatura ambiente por 24 horas. Esse é um procedimento muito importante, pois além dos ovos trincados, o maior problema com os ovos enviados pelo correio é o deslocamento da câmara de ar. Os solavancos que as caixas recebem durante a viagem fazem com que a câmara de ar se solte da casca do ovo. Um ovo fresco que acabou de ser posto, independente de estar galado ou não, tem uma célula de ar muito pequena ou nenhuma. Mas à medida que o ovo esfria e depois envelhece, uma câmara de ar vai se formando e aumentando de tamanho. E essa câmara é fundamental para o pintinho nascer, pois é por ela que ele vai fazer a sua primeira respiração, e ela precisa estar localizada na parte superior do ovo. Descansando os ovos por 24 horas com a ponta virada para baixo, antes da incubação, em alguns casos, permite que a bolsa de ar se fixe no local certo. E em relação à câmara de ar solta, estudos mostraram que chocadeiras que possuem o sistema de chocagem do ovo na vertical, ou seja, com a extremidade pontiaguda para baixo, foram mais eficientes que chocadeiras que possuem o sistema de chocagem na horizontal. Ovos têm maior taxa de eclosão quando colocados na chocadeira em até uma semana após a postura. Mas eu consigo ter uma boa taxa de eclosão com os ovos de até 20 dias depois de terem sido postos. E isso
você também pode conseguir, desde que eles sejam guardados nas condições certas, tais como: mantenha os ovos o mais limpo possível. Ovos sujos têm uma chance muito maior de explodir e espalhar bactérias dentro da chocadeira. Armazene do jeito certo. A extremidade pontiaguda deve ficar para baixo na maior parte do dia, pois você deve virar os ovos suavemente por pelo menos 2 vezes ao dia, sendo que os ovos deverão passar a noite com a extremidade pontiaguda voltada para baixo. No dia da postura, coloque o ovo com a extremidade pontiaguda para baixo e só no dia seguinte comece a virá-lo. Mantenha os ovos secos e em local com temperatura amena. Ovos armazenados em cômodos quentes correm o risco de iniciar o desenvolvimento embrionário, que ocorre quando a temperatura ambiente for superior a 21 graus Celsius. Após as 24 horas de descanso, leve os ovos para a chocadeira. Se você quiser saber como eu regulo as minhas chocadeiras, assista ao vídeo Erros que cometemos nas chocadeiras. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. E se você decidiu comercializar ovos embrionados, sempre teste os níveis médios de fertilidade nos ovos acumulados ao longo de 5 dias. Você deve levar amostras à chocadeira e fazer ovoscopia do 7º dia. E também quebrar alguns ovos e observar a presença do blastodermo junto à gema. Essa é a garantia de que o ovo está galado. Ao anunciar ovos, seja honesto sobre a sua taxa média de fertilidade. E seja claro ao afirmar que ninguém pode garantir que todos os ovos coletados estejam férteis. Conscientize seus compradores quanto ao risco de se enviar ovos pelo correio. Assim, você não vai ser responsabilizado pelo manuseio brusco por parte dos correios, mas você é responsável por garantir que a embalagem seja a mais segura possível. Colete os ovos o mais rápido possível após a postura e envie-os assim que tiver tudo o que você precisa para um pedido. E não deve haver mais que 5 dias entre a postura e o envio. Mantenha os ovos em local fresco enquanto aguarda o envio. Os ovos devem estar limpos e certifique-se de que eles não têm trincas. Há várias formas eficientes de se embalar os ovos. Mesmo nas melhores circunstâncias possíveis, nem todos os ovos eclodem. Alguns simplesmente não são férteis e outros começam a se desenvolver e por vários motivos param. Em média, você pode esperar uma taxa de eclosão de cerca de 80%. Se os ovos forem armazenados em perfeitas condições e desde que você tenha um completo domínio sobre o controle da temperatura e da umidade na sua chocadeira. Mas se você recebeu ovos pelos correios, a taxa de eclosão provavelmente cairá para 50% ou menos. Por mais cuidadoso que seja o transportador, é provável que haja solavancos no trânsito e ainda as condições de armazenamento nos depósitos do correio não serão as ideais que um ovo fértil exige. E se você está determinado a comprar ovos férteis, procure se informar ao máximo sobre o vendedor. E hoje em dia, está muito fácil de se obter informações sobre os vendedores. Primeiro, verifique se o vendedor tem site ou se tem página no Facebook ou no Instagram. Entre em contato e peça vídeos atuais das matrizes. Se ele não te enviar ou postar somente fotos das aves, pesquise nos grupos de criadores um pouco mais sobre esse vendedor. Eu, particularmente, já passei por esse problema. Graças a Deus, ainda existem muitos criadores que comercializam ovos férteis e que se preocupam com as suas aves e são cuidadosos com a forma como se reproduzem. Pesquise
e você vai encontrar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigada!